para expor o diagnóstico da vida da igreja, capítulos 2 e 3. E para revelar. Tinha dois propósitos: escrever para 7 igrejas, e o segundo propósito era revelar as coisas dos últimos dias. Aquelas coisas das 7 igrejas, elas são para hoje também? São. Mas elas não são necessariamente, usando o termo teológico, não era escatológico. Ele estava falando das últimas coisas. Necessariamente. Porque as outras revelações, elas estavam falando das últimas coisas. Fala assim, das últimas coisas de quando? Já estava acontecendo nos dias de João. Mas que estavam caminhando para o final da história. E esse livro ele é único. Eu vou começar aqui, mas já a gente vai terminar, a gente vai concluir na próxima semana, sobre essa parte da introdução, tá? Esse livro é único porque ele é o único livro do Novo Testamento que é dedicado inteiramente à profecia. Você encontra a profecia apocalíptica no livro de Tessalonicenses, você encontra isso nos evangelhos, quando Jesus fala dos últimos dias, capítulos 24 e 25 de Mateus. Mas Apocalipse, diferente dos demais livros, ele é o único livro dedicado à profecia, à revelação. Deus falando para João. João estava preso, não tinha como ele sair e coletar informações. E ninguém também chegar lá e dar informações para ele. Então era a revelação sobrenatural que Deus estava trazendo. E ele tem um monte de símbolo. Círculo, animais, anjos com 6 asas, 2 voavam, não sei quantos olhos, olho por dentro e por fora, 6, imagem assustadora ali, dragão. Isso não faz parte da nossa cultura, né? Talvez para o chinês eles até se identifiquem um pouco com isso. Mas cheio de símbolos que estão relacionados com o Antigo Testamento. E você vai encontrar isso no livro de Ezequiel. E até alguns que tentam interpretar o livro de Ezequiel separado da restante da Bíblia. E fala que aqueles círculos que Ezequiel vê são discos voadores, aquela coisa toda. Que ele recebeu visita extraterrestre. Bom, foi extraterrestre mesmo, né? Porque foi dos anjos. Grande parte do conteúdo, ele fala sobre o futuro. E ele faz parte de uma classe de literatura dentro da Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca. Tem literatura que conta a parte do início da história, tem a parte histórica, que é os livros de Juízes, até antes de Jó, dos Reis, Crônicas. Tem os livros poéticos, que começam em Jó e vai até Cantares. Tem os livros proféticos depois aí dos profetas maiores e menores, dos evangelhos. Então a Bíblia, o livro de Apocalipse, ele precisa ser lido dentro do entendimento da literatura apocalíptica. A gente não pode, isso muitos pregadores cometem, nós podemos correr o risco de cometer esse erro, é de pegar a Bíblia, ler e já sair aplicando para as pessoas. A Bíblia não se interpreta desse jeito. Por isso é importante entender o contexto que foi escrito e a situação que foi toda no desenrolar da história. Para que a gente não aplique errado a Bíblia. A Vânia, ela por formação, ela é veterinária. Ela deve ter ouvido muitas aberrações, né? Do tipo assim... vou receitar um remédio aí para tratar do problema do cachorro. E aí teve gente, eu já pensei isso, tá? Não estou só falando dos outros. Se eu der dobrado, vai melhorar mais rápido, né? Pode, na verdade, agravar a situação. A lógica, gente, não se aplica a essas coisas. Também não se aplica também a Bíblia de uma forma descuidada. Então se eu fizer o que a Bíblia está mandando fazer, então vai dar tudo certo. Tem que entender o que a mensagem está trazendo. Por isso é importante a gente começar do começo. Saiba quem é o autor, que situação que ele está vivendo, para que depois, quando você afastar um pouquinho,
Você olhar o todo, você falar assim, agora faz sentido. Tá bom? Nós vamos concluir ainda essa parte sobre esse contexto na próxima semana, porque quando a gente terminar isso aqui, aí a gente vai conseguir entender todo o restante da Bíblia, do livro de Apocalipse, de uma forma mais clara. Para que a gente não se perca no nosso achismo. E aí comece a dar significado para coisas que a Bíblia não deu. Mas isso é questão, talvez, dos tempos de hoje, a questão do imediatismo da cultura. Também. A questão do imediatismo, você acreditar que um remédio dá 2 para melhorar mais rápido, ou qualquer coisa, aplicar a Bíblia na vida da pessoa vai dar certo. Então isso é uma visão de acreditar que do imediatismo, você fazer rápido para obter o resultado rápido. É do imediatismo, mas também é daquela pressa de querer aplicar logo. Eu vou fazer isso, então isso vai acontecer. Não é assim. A gente precisa entender. Para que a gente não caia no que muitos pregadores, que parecem tão práticos na pregação, estão pregando coisa fora da palavra de Deus. Entenda o texto. Entenda o que está acontecendo. E quando você entender o que está acontecendo e o que a Bíblia está ensinando, aí você aplica para a sua vida. A interpretação da Bíblia é uma só dos trechos. A interpretação é uma só. As aplicações são diversas. Por isso tem que entender o contexto direitinho. Para a gente não sair atropelando as coisas. Tá bom? Então a gente vai continuar na outra semana. Eu tinha até falado com o Josimar. Eu falei, Josimar, acho que eu não vou conseguir terminar Apocalipse em 3 domingos, não. Mesmo que a gente tem que fazer direitinho, né? Para não tropeçar justo naquilo que eu acabei de falar, de querer aplicar uma coisa tão rápida com pressa. Vamos orar?